Olá! Vamos estudar agora o módulo 2 do oitavo ano, que tem o tema grandezas. Grandeza na matemática é tudo aquilo que podemos medir. Por exemplo, a altura, o peso, a temperatura e assim por diante. Esse estudo será dividido em 4 vídeos. Neste primeiro vídeo, vamos estudar razão e proporção. Razão é a comparação entre duas grandezas. Observe esse exemplo. No desenho, temos um mapa que dá a distância entre Macapá e Florianópolis, cada um em uma escala. O tamanho do mapa B em relação ao mapa A é exatamente o dobro. Assim, podemos dizer que a razão entre B e A é 2. Do mesmo modo, o tamanho do mapa A em relação ao mapa B é meio. Assim, podemos dizer que a relação entre o mapa A e o mapa B é meio. Note que para obtermos a razão, basta dividir um valor pelo outro. Veja esses dois exemplos. Primeiro, Antônio possui R$ 300 e Pedro 60. Dividindo 300 por 60, temos que a razão entre o valor de Antônio e o valor de Pedro é 5. Significa dizer que para cada R$ 5 de Antônio, Pedro possui R$ 1. A razão pode ser representada também por números decimais, ou seja, número com vírgula. Veja esse exemplo. Silvio tem 180 centímetros de altura e seu filho Ricardo tem 150 centímetros, pessoal. Aqui tem um errinho, tá? 150 centímetros. Comparando as duas alturas, temos 180 dividido por 150. Isso daria 1,2. Logo, a razão entre 180 e 150 é 1,2. Podemos representar também essa mesma razão por uma fração, a fração 6/5. Isso significa dizer que para cada 6 centímetros de Silvio, seu filho Ricardo tem 5 centímetros. Agora, vamos falar um pouco de proporção. Antes de definirmos proporção, vamos definir o que são razões equivalentes. Duas razões são equivalentes quando elas têm o mesmo quociente, ou seja, quando o resultado da divisão é o mesmo. Veja esse exemplo. A razão 6/4 é equivalente à razão 9/6, pois 6 dividido por 4 é igual a 1,5, assim como 9 dividido por 6. Vamos falar agora um pouco sobre proporção, que é a igualdade entre duas razões que são equivalentes. Genericamente falando, se a razão A por B é equivalente à razão C por D, temos que A está para B, assim como C está para D. Lembrando que B e D são diferentes de zero, pois estão abaixo da fração. Nesta proporção, temos que A e D são os extremos, e B e C chamados de meio. Vejamos um exemplo. Lúcio tirou uma fotografia de 12 cm de comprimento por 9 de altura. Como a fotografia ficou excelente, resolveu fazer um pôster. Ao ampliá-la, de modo que tenha 36 cm de comprimento, qual será a altura da ampliação? Como a ampliação é proporcional à foto inicial, temos que 12 está para 9, assim como 36 está para a altura que temos que descobrir. Se notarmos, o comprimento subiu 3 vezes. 12 vezes 3 igual a 36. Assim, o valor que queremos encontrar da altura é 9 vezes 3, igual a 27. Uma coisa muito importante para sempre se tratar nas proporções é que a multiplicação dos extremos é sempre igual à multiplicação dos meios. Neste caso, temos que 12 vezes 27 é igual a 36 vezes 9. Ambos dão 324. De maneira genérica, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Na proporção A está para B, assim como C está para D, A vezes D é igual a B vezes C. Veja também agora um exemplo usado na resolução de um problema. O comprimento e a largura de uma sala são proporcionais a 3 e 4. O comprimento é igual a 12. Qual será a largura? Logo, como está na razão 4 para 3, 4 está para 3, assim como 12 está para o que queremos descobrir. Nesse caso, chamaremos de x. Multiplicando em cruz, já que temos a multiplicação dos extremos igual à multiplicação dos meios, temos 4x igual a 3 vezes 12, que é igual a 36. Dividindo ambos os lados por 4, temos x igual a 36 por 4. Assim, nosso x é igual a 9, que é a largura que procuramos. Este uso é chamado de regra de 3. Veja mais um pequeno exemplo.
Quantos litros de gasolina devem ser misturados a 3.600 litros de álcool na proporção de um combustível com álcool e gasolina em quantidades proporcionais a 3 e 7? O 3 equivalente ao álcool e o 7 equivalente à gasolina nesse caso. Note que 3 está para 7, assim como 3.600, está para o que temos que descobrir, que é a quantidade de gasolina na mistura. Novamente, multiplicando os extremos e os meios, temos 3x igual a 3.600 vezes 7, que é igual a 25.200. Dividindo 3 para os dois lados, x é igual a 25.200 dividido por 3. Então, o valor de litros de gasolina é 8.400. Agora, vocês vão praticar para ficar bom para poder fazer a prova. Para essa parte da matéria, recomendamos o exercício da página 11, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Bom estudo a todos, nos vemos na próxima videoaula.